Alô pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Novo Ocidente. Hoje, dando continuidade ao nosso último vídeo, falar sobre a missa tradicional, sobre como ela se seguiu após aí o Concílio Vaticano II, sobre os institutos que a celebram hoje em dia, e sobre esse assunto aí que é bem extenso, bem amplo, né? No último vídeo estava falando das sagrações e tudo mais, e que Bento XVI retirou as excomunhões desses bispos aqui dessa imagem, né? Dom Castro Maia aqui da Diocese de Campos e os outros 4 aqui esses 2 aqui da esquerda, Dom Lefebvre, Monsenhor Williamson e o senhor Dom Felé, né? Esse pessoal aí era da fraternidade. Recentemente, no último vídeo eu gravei antes já tem um tempo, né? E recentemente, Monsenhor Wilson, esse aqui ao lado de Dom Lefebvre, faleceu, né? Esse bispo aqui faleceu, teve hemorragia. Acho que ele tinha 84 anos, se eu não me engano. Tinha saído da fraternidade de São Pio X por algumas questões lá entre eles e acabou se separando. E acabou surgindo a tal da resistência católica, né? Alguns padres se uniram a ele, enfim. Mas voltando aqui para o Brasil. Aqui no Brasil nós temos a antiga União Sacerdotal São João Maria Vianney. Hoje é a Administração Apostólica São João Maria Vianney. Vou falar aqui a introdução, né, do nosso vídeo. Dom Antônio de Castro Maia foi bispo de Campos Goytacazes, Brasil, uma figura central no movimento tradicionalista católico, conhecido por sua forte oposição às reformas do Concílio Vaticano II, especialmente a reforma litúrgica, que introduziu novos ordens missa, e ele defendeu com vigor a missa tridentina. Se eu não me engano, a missa nova foi promulgada aí em 1970, 69, 70, 71 para ser implementada, né? Mas Dom Castro Maia pediu para manter a missa tridentina e foi mantido, né? Após se aposentar em 81, Dom Antônio continuou a exercer influência entre os clérigos e fiéis de Campos, que compartilhavam suas convicções. Em 82 ele fundou a União São João Maria Vianney, um grupo composto por sacerdotes que rejeitavam as mudanças conciliares e mantinham a celebração da missa tridentina. A União buscava preservar a doutrina e a liturgia tradicionais, atuando de forma independente das autoridades eclesiásticas locais. É que chegou um novo bispo em 82, acho que nessa época aí também, Dom Castro Maia se separou da TFP, né? Outro movimento tradicional aí criado no Brasil, né? Existe até hoje TFP e PCO. Enfim, esse seria um assunto interessante para outro vídeo, né? TFP, IPCO, Arautos do Evangelho, que eu acho que também tá nesse balaio aí. Mas enfim, a gente não cabe a gente falar isso aqui agora, até para não estender, né? E chegou um novo bispo em 82, não me recordo o nome, e ele proibiu a missa tridentina e tudo mais. Ele tava impondo novos ordens, só que esses padres aí de Campos não aceitaram, né? Então eu pesquisei aqui, foi Dom Navarro que assumiu a Diocese de Campos em 82. Dom Antônio era bispo emérito, estava aposentado e tudo mais. E teve problema com esse bispo, Dom Navarro, porque ele impôs novos ordos, proibiu a missa tridentina e tudo mais. E esses padres, alguns padres, né, a metade da Diocese de Campos, não aderiu aos novos ordos e se juntaram a Dom Castro Maia, né? Opa, voltou, não. Então,
Então, aqui é uma foto da criação da administração apostólica. À direita a gente tem Dom Licínio Rangel, à esquerda a gente tem outro bispo que eu não me recordo o nome, mas é ele é um bispo carregado da área militar, né? Dos capelães militares aí no Brasil. E, enfim, a administração, a União Sacerdotal se regularizou em 2001, né? 2001, 2002. E meio que foi isso, assim, a criação da administração apostólica aqui no Brasil, né? Um dos institutos que celebram a missa tridentina. Eles aceitaram, né, a proposta lá, a oferta de Roma. Eles celebram a missa nova sem problema, né, e tudo mais. Passado o tempo, né? Como eles sentiram esse peso na consciência de estar, entre aspas, fora da igreja, não estar em plena comunhão, né? Então eles aderiram aí os acordos e se regularizaram em 2001, 2002. Aí agora a situação atual. A situação canônica, a fraternidade é considerada em situação irregular dentro da Igreja Católica. Veja bem, repetir aqui, a fraternidade sacerdotal São Pio X é considerada em uma situação irregular dentro da Igreja Católica. Basicamente, eles continuam na mesma situação de 82, né? De 88, se eu não me engano, na verdade. Última forma, 88 na verdade. Eles não têm um estatuto, mas eles são católicos. O Papa Francisco disse que eles não são cismáticos, como muitos alegam que eles são cismáticos. Apesar de não estar formalmente cismática, não tem status canônico oficial. Tá? Não, apesar de não estar e não querer, né? Eles não querem um cisma, eles não querem uma nova igreja, eles querem ser católicos. Eles querem só fazer o que a igreja sempre fez. Tem que ter acredito que as pessoas vão vir aqui nos comentários. Quem for contra o que eu vou falar agora, não tem problema. Mas houve uma repressão mesmo, né? Porque em nome de uma obediência, né? Mas muitos erros foram cometidos, né? Durante o concílio, após o concílio, etc. E as consequências a gente vê hoje em dia, né? As pessoas deixaram de ser católicas por causa dessas mudanças, né? E uma coisa é perceptível, que qualquer seminário ou instituto que tem um aspecto tradicional, mesmo que não celebre missa tridentina nem nada, mas dão mais frutos do que um novo Zordo qualquer, né? Mal celebrado, impiedoso, etc, etc. Porque não trata com dignidade as coisas do alto, não trata com dignidade o sagrado, né? Enfim, então eles só querem fazer o que já faziam, eles não querem fazer nada de novo. Não estão, eles chamam de protestante e tudo mais, mas não, eles só fazem o que a igreja sempre fez, a missa de sempre, o batismo de sempre, a doutrina de sempre, os sacramentos de sempre, etc, né? Claro, a missa de sempre não é que os pessoal critica, não, mas a missa de tridentina de hoje não é a missa tridentina de 1500 e bolinha. Realmente, né? Não é, porque foram tendo adequações, não mudanças abruptas. O que houve foi uma mudança abrupta. Mudou-se a arquitetura das igrejas, tirou o sacrário da nave da igreja, virou o padre pro povo,
Tirou o latim, tirou as orações ao pé do altar, tirou as cruzes que se faz durante a missa, tirou o ofertório. A missa nova não é um ofertório, é uma apresentação das oferendas, né, dos dons. Não há um oferecimento da vítima, né? Da hóstia, no caso. Hóstia em latim é vítima. Enfim, em 2009, então vamos dar um prosseguimento aí. Em 2009, o Papa Bento XVI levantou a excomunhão dos 4 bispos ordenados por Lefebvre em 88. Mas questões doutrinárias permanecem sem resolução. O Papa Francisco concedeu faculdades específicas aos sacerdotes da fraternidade para ouvir confissões em alguns casos, celebrar casamento de forma válida, etc. Atividade. A fraternidade continua operando seminários, escolas, apostolados em várias partes do mundo, mas sem aprovação formal dos bispos locais. Os grupos tradicionais. Bom, o primeiro grupo que eu vou citar, eu vou seguir uma ordem, se eu não me engano, eu preparei aqui uma ordem cronológica, né? Dos grupos que são oriundos da Fraternidade São Pio X. É isso mesmo, Fraternidade São Pio X. O primeiro foi a Fraternidade São Pedro, que foi fundada em 88, que segue a tradição da liturgia tridentina. Seu objetivo é promover a evangelização e formação sacerdotal e pastoral, com foco na espiritualidade tradicional da Igreja Católica. A Fraternidade São Pedro está presente em vários países, oferecendo missas, retiros e atividades religiosas. O Instituto Cristo Rei foi criado, acho que em 1990. É uma sociedade de vida apostólica católica dedicada à celebração da liturgia tradicional e à formação de sacerdotes na espiritualidade no rito tridentino. O Instituto Bom Pastor, muito atuante aqui no Brasil, né? Desses que eu falei aqui, o principal aqui, acho que é... Bom, administração, claro, já era daqui mesmo. Mas o Instituto Bom Pastor é um seminário internacional. Que esse aqui da foto aqui, ó, esse aqui que eu tô passando o mouse aqui por cima, é o padre Daniel Pinheiro. Se eu não me engano, ele é o superior do Instituto Bom Pastor aqui na América Latina. Esses dois aqui também são padres brasileiros, né? Esse aqui é um dos fundadores não sei se ele é o principal fundador do Instituto Bom Pastor. Esse aqui é o bispo da foto lá da criação da administração, né? Eu não recordo o nome dele agora. Aqui é o padre Pascuoto. Esqueci o nome também. Mas é brasileiro. Esses dois que são brasileiros são padres. Tem vídeos aí no YouTube deles celebrando a missa aqui no Brasil, tudo mais. O padre Daniel Pinheiro acho que foi o primeiro brasileiro, né, a ser ordenado no Instituto Bom Pastor. Bom, o Instituto Bom Pastor foi fundado em 2006 com o objetivo de preservar a liturgia tradicional da Igreja Católica, especialmente a missa tridentina, e formar sacerdotes comprometidos com a doutrina e moral católica. O IBP é em plena comunhão com Roma e segue as orientações do Papa Bento XVI, que foi o criador, né, do Instituto Bom Pastor, facilitou o uso da liturgia tradicional com o motu proprio Summorum Pontificum. O Instituto tem como missão evangelizar, educar e oferecer assistência espiritual àqueles que buscam viver sua fé de forma mais tradicional. O IBP está presente em vários países e realiza missas, retiros e outras atividades pastorais. Acabou? Bom, aqui eu não falei da resistência católica, né? Que esse bispo aqui, Dom Williamson, ele saiu da Fraternidade São Pio X em 2012. E ele não tinha pretensão de criar nenhum outro grupo tradicionalista, mas alguns padres saíram junto com ele, né, por concordar com algumas opiniões dele, e criaram a resistência católica. Chamada resistência católica, né? Mas enfim, é uma congregação também irregular, assim como a Fraternidade de São Pio X, porém a posição diante da situação hoje da igreja é diferente, né? Eu gostaria de recomendar o canal Entre a Cruz e a História, que vou deixar na descrição. É um canal que trata desses assuntos. O dono do canal, ele é cientista da religião, é um especialista, né, no assunto. Mas enfim, o vídeo eu vou encerrar por aqui. E
Só um breve resumo sobre toda essa situação da igreja, da missa tridentina e tudo mais. Enfim, nós rezemos aí para que todos os institutos possam permanecer, né, fiéis à doutrina, fiéis à missa de sempre, fiéis à igreja, rezar pelo retorno da tradição católica, as dioceses e principalmente as famílias, né? Que hoje em dia o mundo tá de ponta cabeça, né? Mas enfim, rezar pelo retorno da tradição, a todas as igrejas do mundo e também o retorno desses institutos que estão de certa forma irregular, né? Mas que eles possam retornar a pertencer, né? A ter uma regularização canônica aí na igreja. Rezar pela alma aí de Dom Williamson, né, que faleceu recentemente. Enfim, é isso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência e salve Maria.